uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, como diria Marquinhos, tá feliz, hein? Diz aí, Bruno Cassini, boa tarde. Muito boa tarde a você, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Poderia estar mais feliz? Poderia estar mais feliz. Mas a insolação no tornozelo, peguei a insolação no tornozelo, não me deixa tão feliz assim. Próxima vez vai com meia cano alto, isso não acontecerá novamente. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aê, aquele nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta, o Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E olha só, a gente começa falando do São José Esporte Clube. O time foi até a Rua Javari, perdeu para o Juventus e ontem mesmo, no início da noite, a diretoria e o técnico Moacir Júnior se acertaram e o Moacir foi desligado do São José. Então vamos por ordem cronológica. Primeiro, vamos ver como é que foi o jogo lá na Rua Javari. São José não foi bem não. Solta, Matheus! Jogando no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, na primeira chegada de perigo, saiu o primeiro gol do jogo. Pela esquerda, João Vitor achou Cezinha na linha de fundo. Ele cruzou rasteiro e Anderson Magrão chegou só para cumprimentar de perna esquerda. Aberto o placar na Rua Javari. É pro Juventus. Anderson Magrão é o nome do gol. Juventus 1, São José 0. Aos 16, mais uma chegada do Juventus. Lá pela direita, Cezinha recebeu na lateral da área, trouxe para a perna esquerda e rolou para Marcelinho bater por cima do gol de Jefferson Souza. Repare que o chute saiu mascado e a bola subiu para a sorte do São José. Só dava Juventus no jogo. Na jogada que começou aqui na esquerda, João Vitor, na intermediária, tocou para Natan. Na intermediária, ele dominou e soltou a bomba. A bola passou à direita de Jefferson Souza, com perigo, com perigo. Se vai no gol, não sei se daria para o Jefferson, hein? Segue 1-0 Juventus. A primeira finalização do São José só saiu aos 29. Lauan tentou o chute, foi bloqueado. Na sobra, Thiago Rubim arriscou por cima do gol de André. De novo o São José no ataque, tabela de Thiago Rubim para a varanda, para Thiago Rubim que arriscou o chute, mas esse saiu fraquinho, fácil para André fazer a defesa. Aos 39, a melhor chance do São José, de novo com Varanda e Thiago Rubim, que recebeu na entrada da área e bateu em cima do goleiro André, que fez a defesa. Mas repare no replay que a bola mais bateu no goleiro do que ele fez a defesa. Gol perdido do Thiago Rubim. Na cobrança de escanteio para o São José, ela veio com perigo, mas ninguém subiu para tocar e saiu em tiro de meta para o Juventus. E esse foi o último lance de perigo da primeira etapa. Juventus 1, São José 0. No segundo tempo, aos 5, o Juventus veio para o ataque com o Natan, que recebeu na intermediária, dominou, parou, trouxe para o meio e de esquerda, achou Rodrigo, que dividiu com Jefferson Souza, que saiu no abafa, e a bola saiu pertinho da trave esquerda do goleirão da Águia. O São José respondeu aos 12, cobrança de falta da direita, Cristiano subiu e passou no vazio, e a bola saiu em tiro de meta para o Juventus. Repare, subiu livre e errou a cabeçada, segue 1-0 moleque travesso. De novo Águia no ataque, de novo pela direita, Léo Pereira fez o levantamento no segundo pau para Fabrício, que subiu meio desequilibrado e mandou por cima de André. Só que quem foi mortal foi o Juventus. Aos 13, Cezinha aqui na direita, carregou, segurou, fintou, achou espaço e fez o levantamento na cabeça de Anderson Magrão, que não perdoa, e colocou lá dentro com enorme categoria para fazer o segundo do jogo, o segundo dele, o segundo do Juventus na partida. Anderson Magrão é o nome do gol, para ampliar para o moleque travesso. Juventus 2, São José 0. O São José respondeu pela esquerda com Fabrício, ele recebeu, dominou e bateu cruzado, a bola saiu à esquerda de André, com perigo. Aos 20, de novo pela direita, com Thiaguinho, ele fez o levantamento para a área e Anderson Magrão fez o toque buscando o ângulo de Jefferson, que defendeu sem dificuldades. No lance seguinte, o São José respondeu pela direita, Léo Pereira achou Cristiano dentro da área, que bateu forte e André defendeu mandando para escanteio. E depois desse lance, bola para lá, bola para cá e não teve mais nada de interessante. E a partida terminou mesmo com a vitória do Juventus. Para a festa do torcedor juventino, final na Rua Javari. Juventus 2, São José 0.
Pois é, Brunão, a gente conversava na sexta-feira, né? A equipe do Juventus vinha mais do que embalado, 2 vitórias sensacionais contra a Ferroviária e contra o 15 de Piracicaba e prevaleceu ali, a Rua Javari não estava lotada, mas estava bem cheia, torcedor fazendo a festa e o São José cabisbaixo, mediante os últimos acontecimentos. E deu dentro da normalidade, o Juventus acabou vencendo 2-0, em que pese o São José até que criou algumas oportunidades, mas na hora de concluir em gol, os gols não saíram. O Juventus embalou, né? Começou mal o campeonato, agora conseguiu principalmente a vitória contra o 15 de Piracicaba fora de casa 1-0, deu um ânimo a mais aí para o Juventus. E o Juventus seria um jogo difícil para o São José, por ser fora de casa, por ser, né, um domingo de manhã, calor, enfim, calor está para os dois lados, mas geralmente o Juventus costuma mandar jogos nesse horário final de semana, então está, entre aspas, em tese, mais acostumado com o calor aí, com o clima. Então o jogo seria muito difícil para o São José, como foi. A derrota ela não seria tão problemática assim se o São José não tivesse perdido para o Votuporanguense em casa no meio de semana. E aí o clima já estava ruim também com o Moacir Júnior e acabou essa derrota aí culminando, né, jogando a última pá de cal aí. Pois é, e realmente tudo conspirava contra o São José, né? Joga na casa do adversário, o adversário que vem embalado, o gramado lá é um gramado mais duro, em que pese é bom o gramado da Rua Javari, mas é um gramado mais duro, é um campo com medidas reduzidas, então favorece a equipe que está acostumada a jogar lá, e logo aos 2 minutos o São José já toma um gol, já derruba qualquer esquema tático montado, você já começa o jogo perdendo, né? Então fica realmente complicado, né, Bruno? E aí você tem que remontar, né? Refazer todo o esquema. Então todo aquele esquema que você tinha pensado para o começo do jogo já não vale mais, tem que refazer uma nova mentalidade, né? O São José ainda criou, acho que, como você colocou, o Thiago Rubim teve uma chance, né? Que o goleiro André saiu bem. Não achei tão gol perdido, acho que o André saiu bem ali fechando o ângulo e depois uma cabeçada no segundo tempo ali que acabou falhando, né, no movimento ali, ele não pegou em cheio na bola o jogador do São José e acabou não concluindo em gol. Pois é, vamos ver aqui os jogos da 8ª rodada, por gentileza, Matheus, coloca pra gente. Taubaté perdeu em casa pro Linense 2-0, Primavera, vice-líder, venceu o Oeste 1-0, Rio Claro não ganha de ninguém, Rio Claro, hein? Rio Claro 2, 15 de Piracicaba mais líder 3, Portuguesa Santista e Ituano 3-3, baita jogo lá em Eurico Mursa, olha o São Bento, em casa tomou 5-0 do Capivariano, Grêmio Prudente vencia por 2-0, deixou o Votuporanguense empatar 2-2, 2-0 Juventus em cima do São José, e a Ferroviária estava perdendo 2 vezes, o Santo André abriu o placar, a Ferroviária empatou, o Santo André fez o segundo, Ferroviária empatou, se o Santo André vencesse, ia jogar o São José para a 12ª posição. Coloca a classificação, Matheus, por gentileza. 15 é líder, 19 pontos, já está classificado, Primavera já está bem encaminhado, Juventus agora assumiu a 3ª posição, Oeste, Ituano, Capivariano, Grêmio Prudente e Ferroviária seriam os 8 classificados para a fase de mata-mata. Vira a tabela para a gente, Matheus, por favor. Lá, o Votuporanguense é o 9º colocado, Taubaté é o 10º, Linense 11º, São José 12º com apenas 9 pontos. Santo André, como eu disse, se vencesse o jogo, passaria o São José e jogaria o São José para 13º. Perto da zona da degola, a Portuguesa Santista, na zona da degola, São Bento e Rio Claro seriam os 2 rebaixados se o campeonato terminasse hoje. Portanto, esta é a classificação da Série A2 de momento, e o São José, como a gente já falou, o técnico Moacir foi dispensado pela diretoria do São José em comum acordo, teve uma nota oficial e a gente vai falar muito disso no segundo bloco. Não sai daí, o João Delfino, nosso repórter, ele vai trazer informações, vai trazer um raio-x aí do Moacir, essa passagem do Moacir aqui no São José e vai te contar quem pode ser o novo treinador da Águia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, ainda falando da Águia do Vale. Como todo mundo já sabe, o técnico Moacir Júnior foi desligado do São José. E o nosso repórter, o João Delfino, vai trazer um raio-x da passagem do treinador pelo São José. E também vai trazer os detalhes do possível substituto. As imagens são do topzera Ralf Siqueira. Solta, Matheus! Boa tarde, Joãozinho!
Fala, Vieira, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Hora do Esporte. Pois é, Moacir Júnior não é mais treinador do São José. A saída dele foi comunicada por meio de uma nota divulgada pela comunicação do clube ontem à noite. O Moacir foi anunciado como novo técnico do São José em agosto do ano passado. Ele foi inclusive o primeiro nome divulgado para a temporada 2025. E não é um exagero dizer, né, Vieira, que ele nunca teve a confiança da torcida. A contratação dele foi contestada desde o início. Mesmo assim, ele participou de toda a pré-temporada do time, a montagem do elenco e uma pré-temporada bem secreta, né, Vieira, com poucas informações divulgadas. Quando a bola rolou, o São José não empolgou. Tirando o primeiro tempo do clássico contra o Taubaté aqui no Martins Pereira, São José não conseguiu desempenhar um bom futebol em nenhuma outra partida. Inclusive, esse primeiro tempo era citado pelo Moacir todas as vezes que ele era cobrado, né, sobre o desempenho da equipe. O São José não conseguiu repeti-lo em praticamente nenhum outro momento da competição. Ele deixa a Águia do Vale na 12ª posição da Série A2 com 9 pontos. Ao todo foram 8 jogos com apenas 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 2 dessas 3 derrotas foram nos últimos 2 jogos, contra o Votuporanguense aqui no Martins Pereira na última quarta-feira e para o Juventus ontem de manhã lá na Rua Javari. Então, depois desses 2 resultados, na noite de ontem o São José comunicou a saída do Moacir Júnior. Na nota que anunciava essa saída, né, o São José citou uma decisão em comum acordo com o técnico e também agradeceu os serviços prestados por ele. E nas redes sociais, o próprio Moacir também publicou uma nota de despedida do São José, agradeceu a gestão da SAF, agradeceu a torcida, a comissão técnica e disse que acreditava numa possível recuperação do elenco no restante da Série A2 e disse também que deseja sorte e tem certeza que o São José vai continuar na briga pelo acesso. Então, Moacir Júnior não comanda mais o São José. Vamos falar de agora, então, Vieira, o que deve acontecer a partir de agora? A informação que nós temos de bastidores é que o novo técnico do São José deverá ser Paulo Roberto dos Santos. Ele estava no Uberlândia, do estado de Minas Gerais, e deixou o time mineiro no fim de janeiro. E olha só que curioso, invicto no Campeonato Mineiro. Em 4 jogos ele empatou 3 e venceu 1, mas foi desligado do time no último dia 30 de janeiro. O Paulo Roberto é conhecido como o rei do acesso. Ele tem 13 acessos na carreira. O mais recente foi em 2022, com o São Bento, quando ele foi vice-campeão da Série A2 e então subiu o time de Sorocaba da Série A2 para a Série A1. Essa apuração é da Rádio Parada dos Esportes, por meio dos jornalistas Valtencir Vicente e Antônio Carmo. A vinda do Paulo Roberto dos Santos é dada como certa nos bastidores do São José. E até alguns valores surgiram. Vamos a eles. O Paulo Roberto deve receber 50 mil reais para vir comandar o São José. E tem outros valores em algumas metas traçadas. Por exemplo, ele deve receber 50 mil reais se escapar do rebaixamento, 70 mil caso se classifique para as quartas de final e 300 mil reais caso consiga o acesso. Até agora, a comunicação do São José ainda não divulgou nada sobre um novo técnico, mas o que a gente sabe também é de informações internas de que é uma meta da diretoria que um novo técnico esteja definido, contratado até o próximo compromisso da Águia, que é na quarta-feira à noite aqui no Martins Pereira contra o Santo André. Pelo que a gente apurou também é de que ainda hoje, até o fim da tarde, deve ocorrer algum pronunciamento, algum anúncio por parte da diretoria do São José falando sobre essa decisão de um novo profissional para comandar o time. Essas são as informações de momento. Vieira, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos nesse momento de mudança do São José, porque a Série A2 continua e o tempo vai ficando curto. Volto com você no estúdio. Forte abraço. Obrigado, João Delfino, trazendo aí, bacana, um raio-x da passagem do Moacir aqui pelo São José, que para muitos não vai deixar saudade, e a possibilidade do Paulo Roberto, o rei do acesso, Brunão, pode estar chegando aí para o São José, 63 anos, tem 13, 14 acessos no currículo, ele tem muita identidade. Coloca imagens dele aí, Matheus, por favor. Olha ele aí, ó, lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba, ele tem muita identificação com o time do São Bento de Sorocaba. Um dos últimos acessos dele, ele tem vários, tem uns 3 ou 4 acessos com o São Bento de Sorocaba em diferentes passagens por lá. Ele tem também um acesso recente com o Pouso Alegre, mas ele é muito querido lá na cidade de Sorocaba. Pode estar chegando o Paulo Roberto. A expectativa é que, se realmente ele for confirmado, deve ser confirmado ainda hoje, Brunão. Por partes, né? A SAF cometeu mais um erro, assim como no começo, lá em 2023, de apostar num técnico que não tinha um currículo tão bom
enfim, apostou no Max Sandro lá em 2023 para a Série A3, começou muito mal, e aí tiveram que recorrer para o Ricardo Costa, e aí teve essa alavancada aí no campeonato. Que é o rei do acesso da Série A3. Que era o rei do acesso na Série A3, na Bezinha também. E aí, esse ano de novo apostou num treinador que não tinha um currículo tão bom assim, né? E, enfim, acabou dando no que deu. A gente falava aqui, né, que o Moacir era desconhecido até então. Não tinha grandes trabalhos antes de chegar no São José. O São José que teve a chance aí a gente não sabe por que não aconteceu o acerto com o Sérgio Guedes, que já estava aqui, enfim, já tinha uma identificação por ter jogado no São José. Não sei por que não aconteceu, achamos aqui que o Sérgio Guedes é mais técnico que o Moacir Júnior, então aí é esse erro aí que a SAF teve. Agora vem o técnico aí, é Paulo, né? O Paulo Roberto. E tem aí sim, tem essa bagagem, tem esse currículo, né? Aí sim é um currículo pesado mesmo, né? O currículo consistente para poder levar o São José aí, quem sabe, uma possível classificação. Acho que ainda a questão de vai brigar, como o pessoal da Rádio Parada dos Esportes falou, vai brigar pelo descenso, não tem como mais classificar. Acho muito precipitado para falar, porque hoje se o São José ganha já está lá em cima, qualquer time até os próprios que estão embaixo, claro, se ganha um já vai a 8, já tenta aí pular, brigar pela 8ª posição. Então acho que essa definição de quem briga pelo acesso e quem briga pelo descenso vai até a antepenúltima rodada. Faltando ainda 7 rodadas para definir os 8 classificados e os 2 rebaixados, muita coisa pode acontecer. O campeonato está muito nivelado, tirando o 15 de Piracicaba, que realmente desgarrou, e o próprio Primavera, que está ali em segundo, 3 pontos a menos que em relação ao 15, o restante está tudo muito nivelado, tem muito time ali com a classificação... Estão iguais em pontos, 9, 10 ou 13 Exato. Pontos, então está tudo muito colado, né? E tem muito confronto direto também nesse meio tempo aí, então, obviamente, claro, pela fase que o São José está, começa a se dizer que vai brigar para não cair, mas obviamente, 2 vitórias já coloca o São José no G8 novamente, quem está lá embaixo, como você bem falou, os lanternas do campeonato já mudaram trocentas vezes durante a competição, então tudo pode acontecer realmente. Vamos ver se agora com a chegada, possivelmente, do Paulo Roberto, o ânimo muda por lá, o time começa a jogar também. Não espere que vai jogar um pódio pirlim-pim-pim lá, vai todo mundo virar Cristiano Ronaldo, mas a chegada de um novo técnico sempre traz novos ares e que o time comece a engrenar, pelo menos lastro o Paulo Roberto tem, e a gente espera que ele consiga fazer um bom trabalho caso ele seja confirmado, mas os rumores são muito fortes que Paulo Roberto deve assumir o São José. A gente aguarda, obviamente, a definição e na quarta-feira a gente traz os detalhes para você aqui no Hora do Esporte, que faz o seu último intervalo do dia. Não sai daí, na volta tem o Joseense, esse tá impossível, e também o vôlei, que esse, meu Deus, perdeu de virada. Eu conto para você depois do intervalo. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, ainda no assunto futebol, diferente do São José. Quem está bem na Série A4 e venceu o Penapolense no estádio Joaquinzão é o Joseense e assumiu a vice-liderança da competição. Vamos ver como é que foi a partida? Solta, Matheus! Jogando no estádio Joaquinzão em Taubaté, a primeira chegada com perigo foi do Penapolense. David foi cruzar ou foi chutar? Independente disso, levou perigo ao gol de Luan. Aos 15, na primeira chegada do Joseense, saiu o gol. Escanteio pela direita, Diogo bateu com veneno no meio do pagode. Caio Mineiro subiu mais que todo mundo para fazer. Joseense 1, Penapolense 0. Caio Mineiro é o nome do gol. O Penapolense respondeu 2 minutos depois. Diogo Gomes recebeu na esquerda, na entrada da área e mandou o sapato. Luan caiu para fazer a defesa. Aos 20, Joseense pela esquerda com Emanuel. Ele fez fila e tocou para Lucas Perninha, que dominou, girou, ajeitou para a esquerda e bateu rasteiro. Vinícius Oliveira defendeu de joelhos. No rebote, Diogo pegou de primeira em cima de Vinícius. Segue 1-0 Tigre. 1 minuto depois, o Penapolense respondeu. Celestino, na entrada da área, dominou e achou Diogo Gomes, que de primeira tocou para o meio, mas Luan deu um tapa tirando dos pés de Gabriel Aires. Boa intervenção do goleiro do Joseense.
O Tigre era fatal. Aos 24, Emanuel fez a jogada aqui pela esquerda, pedalou a lá Robinho, trouxe para a linha de fundo e cruzou por baixo. E Lucas Perninha de primeira fez o dele. Amplia o joseense no Joaquinzão. Depois da boa jogada de Emanuel, Lucas Perninha foi para a rede. Repare, a bola passou entre as pernas do goleirão Vinícius Oliveira. Joseense 2, Penapolense 0. Falta para o Penapolense, David veio para a batida e acabou mandando por cima, assustando o gol de Luan. O Penapolense apertava, depois do cruzamento que veio da esquerda, Afonsinho ajeitou de cabeça no meio da área e Gregory de puxeta mandou por cima do gol, perdeu a chance para o time de Penápolis. E o primeiro tempo terminou assim, Joseense 2, Penapolense 0. Já na segunda etapa, logo a 3 minutos, Caio Mineiro foi bater o tiro de meta e fez isso aí, ó. A bola explodiu em Gabriel Aires e sobrou para David Wesley, que dominou e bateu cruzado. Que isso, meu zagueiro? Depois o Caio Mineiro saiu pedindo desculpas para todo mundo. Aos 8, o joseense chegou depois dessa boa triangulação de passes até chegar aqui na direita para Neres, que dominou e bateu cruzado. Cadu, quase em cima da linha, afastou a chance do terceiro do Tigre. Boa chegada do joseense. Aos 17, o Penapolense descontou. Boa jogada pela esquerda do Gabriel Aires, que saiu da marcação e fez o levantamento. E Denilson, esperto por trás da zaga, esticou o pernão para tocar para o fundo das redes e descontar para o Penapolense. Denilson é o nome do gol. Joseense 2, Penapolense 1. Aos 23, mais uma vez pela esquerda, o Penapolense incomodava. Diogo Gomes recebeu e tocou para Gregory, que soltou a bomba. Luan foi para a bola e ela escapuliu em escanteio para a Pantera da Noroeste. Aos 35, escanteio de mangas curtas para o Penapolense. Diogo Gomes fez o levantamento, a bola ficou pererecando na área do joseense. A zaga afastou e Breno Souza mandou o sapato de primeira. A bola pegou na rede pelo lado de fora. Sorte do joseense, lamentação do Bruno Souza. Segue Tigre 2-1. Aos 37, o joseense respondeu. Kaique recebeu passe açucarado na cara do gol. E o Kaique fez isso aí, ó. Pegou na orelha da bola e ela saiu. Sorte do Penapolense. Só que 1 minuto depois, o joseense veio de novo ao ataque. Kaique achou Júlio Tonella na linha de fundo, que cruzou e Gameiro de primeira fez. O terceiro do joseense. Gameiro é o nome do gol. Para ampliar no Joaquinzão. Joseense 3, Penapolense 1. Aos 47, o Penapolense ainda teve a última chance de descontar. David recebeu lá na direita, fez a finta e trouxe para a esquerda e bateu. A bola passou tirando tinta da trave de Luan. Susto para o Tigre. Só que esse foi o último lance do jogo. Final no estádio Joaquinzão em Taubaté. Joseense agora vice-líder 3, Penapolense 1. Brunão, que campanha do joseense e que bela vitória contra o Penapolense jogando em casa. O estádio vazio, é bem verdade, mas fez, entre aspas, aí o seu dever de casa, mesmo jogando em Taubaté, venceu o Penapolense, vice-líder da competição. Sem torcida quase, né? Porque tinha um pessoalzinho lá com a camisa do joseense do lado das cobertas do Joaquinzão, né? Porque o calor estava forte, então... Tinha até torcedor de Penápolis lá, né? Tinha um casal de Penápolis. Esse casal amo a Penapolense, que sair lá de Penápolis, bater em Taubaté num calor às 10 horas da manhã no domingo, deve ter saído lá 3 horas da manhã de sábado para domingo para chegar em Taubaté. Chegaram e tiveram que voltar depois com a cabeça inchada. Mas importante vitória do joseense. Joseense aí ocupando a parte de cima da tabela. Acho que dos times do Vale aí o joseense vai se destacando com a melhor campanha. Matheus, coloca pra gente os jogos da quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A4. Taquaritinga perdeu em casa para o União Barbarense, próximo adversário do joseense. O Colorado de Caieiras venceu 3-1 o Nacional. O Jabaquara ficou no empate com o Osasco Audax. Paulista mais líder do que nunca, 100% de aproveitamento na competição. Bateu o Inter de Bebedouro lá no Jaime Sintra. O Araçatuba ficou no empate em 0-0 com o Barretos. São Carlense bateu a Matonense por 2-0. Matonense não ganha de ninguém também.
Vossen venceu o São Caetano, olha o São Caetano tropeçando aí. E o Joseense bateu o Penapolense 3-1. A classificação mostra o seguinte: Paulista, 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias. Em segundo, Joseense, 10 pontos em 5 jogos, seguido pelo Araçatuba, Inter de Bebedouro, São Caetano, Barretos, Colorado de Caieiras e também União Barbarense. Seriam os 8 classificados à próxima fase. Vira aí, Matheus, só pra gente dar uma olhadinha. Taquaritinga, Nacional, São Carlense, Penapolense, Jabaquara e Vossen, Osasco, Audax e Matonense seriam os 2 rebaixados se o campeonato terminasse hoje. Parabéns ao Joseense, parabéns também à equipe comandada pelo Augusto Ambrogi, fazendo um ótimo campeonato nesta Série A4 de 2025. Brunão, mudando de assunto, quem não está fazendo um campeonato legal é o São José Vôlei, né? A gente fala agora do vôlei porque no sábado o São José teve mais um confronto direto pela frente, encarou o Guarulhos fora de casa no ginásio Ponte Grande. O São José começou bem demais a partida e abriu 2-0 com parciais de 32-30 e 25-22. Só que o Guarulhos virou o jogo e venceu no tie break com parciais de 25-21, 25-22 e 16-14 e foi derrotado mais uma vez. Essa é a 8ª derrota consecutiva da equipe que briga contra o rebaixamento e está cada vez mais difícil, mais complicada a situação do vôlei São José, hein, Brunão? E parecia ter o jogo na mão, né? No tie-break também tomou a virada, enfim, parecia ter o jogo na mão. Tava ganhando de 13-8, né? Se não me engano. Então, acho que, eu não sei o que acontece aí com o São José, com o vôlei São José, que não consegue... mesmo quando tem o jogo na mão, 2-0, deixar virar para 3-2, talvez algo psicologicamente ali, com os próprios jogadores, enfim, algo acontece e essa briga para fugir do rebaixamento para a Superliga B cada vez mais complicada. Acho que classificação mesmo já não dá. Conseguiu pontuar, né? Assim como perdeu 3-2 em casa, quem perde por 3-2 pontua um pontinho, mais um pontinho ao invés de 3 que pontuaria se tivesse vencido por 3-0. Enfim, o São José aí que vai brigar contra o rebaixamento e se não cair, né? O que serve de alento é que fez uma boa partida, mas acabou tomando a virada. Matheus, coloca rapidinho pra gente, só pra ver aqui a parte de baixo, ó. Vôlei São José ainda vice-lanterna com 11 pontos agora, 7 abaixo do Blumenau. E para ajudar ainda, a equipe do Joinville bateu o Cruzeiro, pra você ter uma ideia. Bateu o Cruzeiro e tudo conspira contra, né? Faz parte da vida. Quem tá lá embaixo passa por essas coisas e agora tem que só pensar em vitória, vitória, vitória para tentar escapar do rebaixamento. Sucesso aí pra rapaziada que vai enfrentar o Campinas quarta-feira na Farmaconde Arena. Ou seja, parada duríssima. Brunão, vambora? Vambora. Tá na hora, né? Brunão, um grande abraço para você. Sempre um prazer tê-lo aqui no nosso Hora do Esporte. Quarta-feira a gente tá de volta. Foi um prazer inenarrável. Até quarta-feira. Lembre-se, use filtro solar. Já diria Pedro Bial. Luizão, um grande abraço. Cadê o... Estou aqui. Aê, Luizão, grande abraço para você, sempre levando a informação para a comunidade surda, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, o nosso mascotinho. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, muito obrigado. Fique com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na próxima quarta-feira para te deixar muito bem informado sobre os esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até lá, tchau, tchau.